Sejam muito bem-vindos ao Cafezinho com a Bia Prosa Psi. Hoje nós iremos conversar sobre saúde integrativa. É o nosso terceiro episódio e para isso fortaleceremos o lema do nosso encontro, um encontro sobre afeto, ciência e propósito. E para isso eu convidei uma amiga nutricionista, especialista em saúde esportiva e saúde da mulher, também. Rejane Faia. Prazer. Seja muito bem-vinda. E mestra em imunologia e microbiologia. Exato, Bia. Prazer de novo, né? É sempre um prazer estar com você, né? Sua energia é muito boa. Obrigada pelo convite e vai ser um prazer conversar com vocês um pouquinho um assunto que eu gosto muito de falar. Né? Isso, sobre alimentação, sim. Sobre atividade física. Sim. Mas para isso, primeiro nós vamos tomar um cafezinho. Eu aceito. Não sem açúcar. Sem açúcar. Porque senão a gente não sente o verdadeiro gosto do nosso cafezinho, né? Que será tema também do nosso encontro hoje, não é verdade? Sim, café. Café é muito bom, mas também não pode ser em excesso. Obrigada, Bia. Gente, tá perfeito o cheiro. Xicrinha nova. Que linda! Eu tô num lembro com essa xicrinha, já é terceira, mas agora eu acho que eu acertei. Meu Deus, gostei. Amei! Vamos fazer um brinde com café, pode ser? Pode. Um tintim com café? Adoro. Olha, gente, que cheirinho bom. Nossa, cafezinho bom, adoro cafezinho, gente, cafezinho. Sei que nós não podemos consumi-lo em excesso. Exatamente, Bia, o excesso... Porque vai atrapalhar um pouquinho algumas questões no nosso organismo, muito. Incluindo o sono. Então, hoje, a intenção é nós conversarmos sobre 5 pilares. Alimentação, sim. Hidratação, atividade física, que eu amo, não é? O sono. Exato. E linkar isso tudo também com uma questão muito importante, que é a questão do exame de sangue e a verificação das taxas de vitamina, né? Que também na verdade, o nosso organismo funciona como uma máquina. E o paciente, quando entra no consultório, durante a anamnese, eu começo entendendo a dor do paciente e depois eu vou aprofundando relacionado a essas rotinas, né? Integrando, como que é o sono. Porque se a pessoa vem com um diagnóstico pré-determinado por um médico, por exemplo, né, um psiquiatra de depressão, e não faz nenhum exame médico, nenhum exame sanguíneo, né? Se não tem essas práticas que nós vamos conversar um pouquinho agora. Que é tão importante hoje em dia, principalmente na atualidade que a gente vive, né, Bia? Eu acho que o diagnóstico não fica completo. Exato. Né? E se trabalharmos o ser humano como um todo, né, dando a parte física, mental e também a espiritual, trabalhando propósito, criação de rotina, né, e mudando às vezes a situação tão doente, né, tão ruim que o paciente se apresenta no primeiro momento, né, porque quando ele busca a gente, ele busca com uma dor. Ele já chega com questionamento, o que está acontecendo comigo, com o meu corpo, né? Comigo, com a minha vida, né? Tudo. E não tem como desassociar. Não. Tá tudo integrado, Bia. Não tem como falar de uma coisa sem falar da outra. E não tem como um profissional hoje em dia, principalmente na área da saúde, né? Eu digo, se trabalhar sozinho é impossível. Sim. É meramente impossível. Né? Então, hoje a gente vê que tem excelentes médicos aqui na nossa cidade e também em outras cidades que eles procuram nutricionistas, psicólogos, terapeutas, né? Principalmente a terapia comportamental que vem ganhando grande espaço nessa parte do comportamento, dos hábitos, né? Tem a gente trabalha com todos os pilares. O profissional de educação física que entenda, né, todo o processo ali do tratamento, e do fisioterapeuta, da enfermeira que vai acompanhar ali o processo do tratamento, que vai fazer alguns protocolos. Então, realmente é uma integração, não tem como falar, né, trabalhar separado. Então, eu falo que todo bom profissional da área de saúde, ele vai ter, né, os seus parceiros, a sua equipe ali junto, para poder cada vez mais entregar um resultado melhor para o paciente, que é o que ele espera. Né? Igual eu falo, a gente não tem que olhar o paciente ali, a pessoa, só com aquela pontualidade. Hoje eu estou com uma dor no estômago, ou eu estou com a insônia.
Você olha o todo, né, de forma holística ali, né, daquela... Sim. O que está acontecendo para estar acontecendo essa dor no estômago? O que está acontecendo, por exemplo, está ocorrendo essa insônia recorrente? Então, é olhar mesmo de forma bem integrada, de forma bem carinhosa também, e a gente ter essa escuta, né, a própria escutativa, escutar a dor do paciente, para realmente entender o que a gente pode melhorar ali, onde que a gente pode, né, evoluir com ele. Né? Sim, em primeiro momento é difícil do paciente entender, né? Sim. Porque se ele chega com uma dor, ele praticamente quer silenciar aquela dor. E não adianta nós trabalharmos só os sintomas. Exato. A medicina integrativa, esse olhar integrativo, na verdade, propõe trabalhar as causas. Exato. Né? Então, quando ele chega com a dor, são traumas, né? São comportamentos, são vivências, são frustrações, né? Parte do que ele apresenta também já tem uma carga genética muito grande. Exato. Podendo desenvolver ou não conforme o que nós vamos conversar com os hábitos do dia a dia, né? Então, assim, é entender as causas. Para chegar, para evoluir, chegar onde que realmente todo mundo quer, que é a saúde, bem-estar. Isso. Né? E uma alta. Uma alta, né? Tem que ter uma alta, Não né? é verdade? Se bem que eu não tenho alta da minha terapeuta, eu não deixo ela me dar alta. Ela já tentou várias vezes, se um dia ela escutar isso, ela vai estar escutando esse podcast, eu vou falar com ela, não pode, eu não deixo, porque eu amo, e eu falo para todo mundo, faça, gente, é viciante. Né, Porque, Bia? na verdade, o que acontece? Cada pessoa traz uma demanda. Então, tem aquelas pessoas que querem resolver algo em 6 meses, Sim. Né? Como uma demanda para 1 ano, para 2 anos, para 3 anos, depende muito, né? Da dor e do jeito de ser de cada um. Exatamente. Mas eu falo que o paciente, quando ele conhece, né, essa parte da saúde integrativa, do médico que tem essa visão holística, né, dos profissionais da área de saúde que tem essa visão holística, acaba que, mesmo que a gente dê a alta, eles não aceitam a alta, porque eles veem um benefício, de forma que eles já, né, caminharam por vários outros profissionais e não conseguiram, né, atingir, né, esse bem-estar, essa qualidade de vida, né, se encaixar essa rotina, igual a gente conversou muito pelo sono, né? Aquele dia que a gente estava conversando, a gente conversou muito sobre o sono. E eu acho que o sono é um dos pilares mais importantes da nossa vida. Como dizia minha falecida avó, sono alimenta, gente. Alimenta mesmo, de verdade. Sem sono, você pode ver que as pessoas que têm uma privação do sono, elas começam a ter uma necessidade de energia. Né? Elas precisam de energia porque elas não supriram aquela energia durante, né, a janela de sono dela ali. Então, durante o dia, começa a ter aqueles picos ali, querendo comer um pouco, uma coisa mais calórica, né, uma coisa mais, eu tô procurando muito doce. Você pode perceber quando a pessoa chega questionando isso, eu tô toda hora tô beliscando, toda hora eu tô comendo, eu preciso estar comendo. Acorda de noite para soltar a geladeira. Exato. Quer dizer, o sono totalmente comprometido por uma ânsia ali, uma procura incessante de um conforto. Exato, de um conforto. E aí você vai perceber, aí você pergunta, eu levanto para fazer xixi, não. Então, essas interrupções, assim, de sono, querendo ou não, a pessoa não consegue desenvolver aquele sono, né, que a gente fala, o sono REM, entrar naquele sono profundo, de ter aquela regeneração. E aí, com isso, realmente, ele vai ter uma baixa de energia durante o dia, e o corpo precisa de energia, e ele busca energia, né, nos alimentos mais apetitosos, ele quer uma energia rápida, ele precisa, ele está ali, você está trabalhando, está estudando, está correndo atrás, então o glicogênio está pedindo, está gritando ali, me dá energia, e não tem, né, está baixo, então o corpo, você falou que, né, que ele é uma máquina, eu digo até mais, o corpo, eu falo que o corpo humano ele é uma orquestra, tá? Tem que estar tudo funcionando assim junto, né, pleno, harmônico, para que a gente tenha um processo positivo ali, que a gente consiga atingir as nossas metas não só as metas diárias, mas as metas de vida também, né? Porque senão a gente começa a entrar num ciclo e a gente começa a se frustrar. E aí onde que a gente acaba direcionando, né, e vendo muitos pacientes, né, que começam a ser, às vezes, com uma rotina desregulada e daqui uns anos, daqui um tempo, né, ele já começa a ter problemas com ansiedade, depressão, né? A falta de sono também faz isso, né? Então, a gente, a inapetência de sono faz muito isso. Então, eu falo que o sono é um pilar dos primordiais, assim, para mim. Então assim, já está mais do que comprovado e os estudos vão apontando cada vez mais que o dormir, o desligar a mente, né? Na verdade, é um descanso necessário para o nosso corpo e que
afeta diretamente, se não acontece, né, como precisa acontecer, afeta diretamente a memória, as funções cognitivas, o humor, não é isso? Exato. E assim, isso não tem jeito. Aí a pessoa quer ter uma performance, ela quer ganhar né? Eu quero performar melhor nos meus treinos, né? Para quem não sabe, também sou personal trainer. Isso! Né? Além de nutricionista, eu sou personal trainer, atuo nas duas áreas. Excelente. Que eu amo de paixão, não abandono. Então, às vezes eu vejo o paciente falando, Tidiane, eu quero performar mais, não estou conseguindo chegar. E quando você vai perceber, ele não está tendo uma rotina de sono ali adequada que vai responder isso. É muito importante, isso faz parte do treinamento, né? Faz parte ali de todo o tratamento. Então, é onde que eu explico, gente, olha, o sono ele é importante, né, para todas as nossas funções vitais. Então, como eu falo, ele é primordial, ele acho que ele está lá no topo da pirâmide. Se você dorme bem, você consegue gerir suas funções durante o dia de forma muito melhor e de forma mais ampla, mais cognitiva, né? Ter uma cognição muito mais ampla. Sim. Eu falo por experiência própria, isso é uma coisa que antes de eu ser nutricionista, antes de eu ter filho, então quando eu tinha uma rotina de vida muito puxada, tenho até hoje, mas assim, depois que eu tive a minha filha, Bia, eu lembro até hoje que quando eu ia colocar ela para dormir, né, ela começou a fazer aquela rotina do sono, né, do bebê e tal, eu comecei a encaixar o meu sono ali com ela. E aí eu percebi como era muito bom dormir junto com ela. Então as pessoas morrem, porque eu realmente durmo muito cedo, por volta de 20, 30, eu já estou me recolhendo. Excelente. E acordo muito cedo, mas assim, quando as pessoas falam, não, você acorda 4 da manhã, 4:30 da manhã, sim, gente, acordo e acordo bem. Eu não acordo me arrastando, né, igual as outras épocas que às vezes eu tinha que dormir por volta de 11 horas, meia-noite, acordar às 4:30, eu me arrastava. Hoje em dia não. Então depois que eu tive a minha filha, eu falo que minha filha veio na minha vida para me ensinar muita coisa. Uma delas foi o sono, né? Ela regulou meu sono ali. E como que isso é fantástico, né? Então assim, você perceber, eu percebo nitidamente, Bia, como a minha cognição, né, quando às vezes acontece, né, a gente tem alguma reunião e tal, algum evento, a gente dormiu um pouco fora ali da minha rotina. Eu percebo no outro dia a minha cognição que está mais baixa, a minha resposta no treino está mais baixa. Seu corpo já está acostumado. A minha vontade, né, de comer alguma coisa mais apetitosa, ela desperta, mas eu já sei direitinho que, opa. E aí eu tento passar isso para os pacientes, não só, porque eu acho que é muito importante a gente na área da saúde também viver isso, né? Sim. Né? A gente não só falar disso, né, mas viver isso e mostrar para as pessoas o quanto isso, né, nos favorece de forma positiva, né? Não só nessa parte da saúde física, mas principalmente na saúde mental. Dormir é tudo, né? Não tem como nós abordarmos todos esses assuntos sem falar sobre rotina, né? A rotina, ela é um desafio na vida da maioria das pessoas que eu conheço, inclusive dos meus pacientes, né? E na minha também, é um desafio constante. Porque para criar uma rotina, nós temos que persistir, nós temos que manter uma constância, nós temos que repetir. Exato. Até que torna-se um hábito. E o quanto é difícil essa jornada, né? A alimentação é uma situação assim bem melindrosa na vida das pessoas, né? Exato. Porque tem aquelas pessoas que quando estão abaladas emocionalmente, né, dependendo do jeito de ser de cada um, elas comem muito, como tem aquelas que perdem totalmente o apetite. Então, se nós falarmos hoje das que comem muito por essa dor emocional, o quanto é difícil manter uma rotina saudável nesse contexto. Então, eu falo que não tem como procurar a Nutri se junto não procura Psi. Exato. Eu não trabalho sozinha, eu sempre falo não isso. É? Eu sempre indico, né, as terapeutas e eu acho que tem que casar. Então, por isso que assim, não é indicar só uma, eu indico, né, eu sempre tenho várias indicações porque eu acho que o terapeuta ele tem que casar com a pessoa, né? Sim. Tem que rolar uma questão um de match empatia, né? Como dizem aí, né, tem que rolar um match porque senão não flui. E muitas das vezes, às vezes eu já indiquei uma terapeuta para um paciente e ele fala, não rolou. Mas aí eu indico outra, aí rola. Né, ele gostou, né, rolou aquela empatia. Então, eu acho que é muito importante isso. Então, assim, eu sempre gosto de, né, ter essas terapeutas, né, que eu digo que são parceiras de trabalho maravilhosas, e para poder indicar.
porque eu não consigo trabalhar sozinha. Não tem Sim, como trabalhar. Mas não funciona de fato. Essa Se não parte, for com essa visão integrativa, o trabalho não funciona. Não flui. E acaba que o paciente ele se frustra, né? Porque ele não chega, não atinge aquela meta, aquele objetivo que ele tanto queria. E com isso ele acaba te dando um retorno e você também acaba se frustrando. Poxa, será que meu trabalho não está funcionando? Sim. Às vezes você é uma perfeita nutricionista, um perfeito, né, professor de educação física, um excelente médico, mas às vezes está faltando a viradinha de chave ali, que é onde que um terapeuta, né, ele pode melhorar e ele pode dar essa conexão. Né? Às vezes são pequenos, como você mesmo falou no início, pequenos traumas que já acompanham aquela pessoa. Sim. Que na terapia, principalmente na terapia comportamental que vocês trabalham, conseguem, né, ajustar e quebrar paradigmas ali que às vezes a pessoa quer carregar para a vida toda e ela vê claramente, não é assim, a vida não é assim, pode ser diferente, eu posso fazer diferente. E cada um é carrega muito uma bacana. história. Exato. Você está falando, eu estou lembrando de uma paciente já de um tempo que ela sempre com muita dificuldade, né, com a balança. E para manter rotinas saudáveis relacionadas à alimentação. E aí, em terapia, ela foi me contando até chegar no ponto de quando ela era adolescente, que ela começou a querer fazer dieta, encher o prato assim todo de salada, né? O pai dela simplesmente chegou perto e falou assim, você não vai conseguir comer só isso. Nossa. Né? Então assim, um baque, né? É muito mais do que uma vontade no presente, né? De querer perder peso, porque as pessoas... elas não conseguem pensar no processo em si, de autoconhecimento, de entender o que precisa desenvolver interiormente. Como o seu corpo funciona. Para poder, de fato, externo, né, expressar a amplitude interna. Exato. Então, aí vem um assunto muito interessante atualmente, né, sobre... os remédios, né? Exato. Então, eu vi uns posts seus, né, no seu Instagram. Passa um pouquinho pra gente, assim, da sua visão relacionada a essa questão do emagrecimento. Então, você me fez agora lembrar, antes de falar das canetas, de um paciente muito querido e que se tornou um amigo, né, e tal, que ele me procurou porque ele já tinha passado por vários processos, tratamento de obesidade. E ele fez o tratamento também com as canetas, foi necessário, ele estava em acompanhamento com um médico parceiro que eu trabalho aqui há anos, aqui em Juiz de Fora, que eu super indico. E eu não sei se posso falar nomes aqui, posso? Por mim pode. Sim, aqui em Juiz de Fora a gente tem o Dr. Dias, que eu trabalho há alguns anos, que trabalha com essa linha, tem uma função integrativa bem ampla e bem séria, né? E ele foi, né, um paciente querido que passou conosco, né, tanto comigo quanto com ele. E quando ele me perguntou, eu falei, Regiane, você pode fazer? Eu falei, posso, mas eu preciso que você vá no médico. Aí foi quando ele foi nele, começamos o tratamento. E ali, naquele acompanhamento, né, das várias, né, consultas, eu percebi que tinha alguma coisa que ele não conseguia, Bia, ele não conseguia colocar... um homem, né, de 40 anos, 40 anos, ele tinha um processo que ele não conseguia comer comida. Ele só conseguia comer fast food, né? E aí a gente falou, mas por quê? Eu não consigo comer, não, Regiane, não consigo. E a gente foi tentando ali. E aí um belo dia, numa das consultas, né, que a gente vai trabalhando com essa parte da alimentação comportamental, para ver, ele relatou para mim uma lembrança que ele teve, que me marcou muito essa fala dele, porque ele falou, o meu pai me batia para comer quando eu era pequeno. Aí, olha. Então, assim, né, eu acho que teve foi onde que ele depois foi encaminhado para o terapeuta, começou a desenvolver e o trabalho começou a fluir cada vez mais, né? Sim. E foi muito legal porque ele teve esse estágio, né? Foi assim, você nunca pensou que isso pode ter sido um trauma que te bloqueou ali, né? Então ele não conseguia evoluir na alimentação, ele não conseguia sentar e comer um brócolis, e foi onde que a gente foi fazendo a gente voltou. Então eu tive que voltar lá atrás com ele, Bia. Sim. Mesmo ele fazendo o uso das canetas, na época ele estava acompanhando com o Dr. Dias com a semaglutida, né? Não existia ainda, a gente não tinha acesso às atuais agora. Então tinha ali um colateralzinho que ele passava e a gente foi evoluindo ali o médico foi evoluindo com as dosagens para ele, eu fui evoluindo com o protocolo. Só que eu tive que voltar lá atrás, Bia. O interessante é que eu tive que voltar com ele lá atrás com uma introdução alimentar, um homem de 40 anos.
porque a fase ali da introdução alimentar, que a criança tá, né? Porque eu falo, tudo que você faz na infância, ela vai responder ali na sua vida, para o resto da sua vida. Então, a forma que foi introduzido o alimento para ele ali naquele momento foi um trauma, né? Então, assim, às vezes ele estava já com apetite. A criança, igual eu vejo muitos pais, às vezes querem encher o prato da criança e mandar a criança raspar o prato. Calma. Tem que comer tudo, Tem que comer tudo. Tudo bem, a gente tem que colocar algumas regras também, né? Porque a gente tem o domínio, mas entender também que a criança ela não vai comer o mesmo volume de comida que a gente que é adulto. Para começar, o tamanho do estômago dela é diferente do nosso. E nem vai ter o mesmo apetite todo dia. E nem todo dia vai ter o mesmo apetite, exatamente. Então, a gente é muito importante. Então, esse paciente, a gente teve que voltar lá atrás. Então, ele fez o tratamento com as canetas, né? Primeiro, ele iniciou... eu não lembro se foi a Saxenda ou a semaglutida, mas eu lembro... porque a gente tem a liraglutida, né? Que é a Saxenda. A semaglutida, que é o famoso Ozempic, que muita gente ficou famoso, muita gente conheceu. Agora temos a disserpatida e agora tem outras canetas, né? Tem a retaglutida, que vai estar chegando aí, ainda não chegou no Brasil. Então, tem outras canetas chegando. E, assim, ela vem evoluindo de uma forma, né, muito grande, que eu falo, assim, que muitas pessoas têm saído até um pouco da fila da bariátrica. Por quê? Porque é um possível tratamento para a obesidade. Não é para colocar biquíni para ir para... Isso acontece muito. Temos que ter... Vamos ser racional. Sim. Algumas pessoas têm utilizado também para controle, que eu já vi, né, de algumas drogas, principalmente de alcoolismo. Porque elas diminuem, né, a vontade da pessoa estar ali. A questão da compulsão. Tanto então, alimentar quanto do álcool. É muito interessante. Então, assim, claro que é sempre acompanhado com um médico, com um nutricionista que vai entender, com um terapeuta. Tem que ter. Não tem como evoluir. Tem que ter um acompanhamento. Porque não adianta você querer emagrecer o corpo se você não muda o seu pensamento, o seu hábito. E quem vai fazer isso com a gente, vai caminhar junto com a gente, é o terapeuta. Ele vai dar a mão ali, vai caminhando com a gente, ele vai evoluindo com a gente. Né? Então, não é impossível. Eu falo que é impossível. Então, a gente sempre fala. A gente precisa, né, quando os pacientes chegam, a gente já fala, a gente precisa desses acompanhamentos para dar continuidade. Então, assim, o médico, conforme ele vai evoluindo com as doses, depois ele vai fazendo também o desmame, né? Ele vai dando ali o respaldo para as nutricionistas, né? E vai falando, agora eu já vou começar a diminuir a dose. Aí a nutricionista ela já começa a fazer um outro tipo de trabalho. O educador físico também, ele tem que saber que a pessoa está ali passando um processo, que às vezes vai ter um dia que pode ser que ele tenha um colateral, embora que as novas canetas, principalmente a disserpatida que a gente tem no mercado agora, ela não dá praticamente efeito colateral nenhum, como a liraglutida e a semaglutida dava. E muitas pessoas respondiam de uma forma muito negativa, né? Ficava com enjoo, os efeitos colaterais, né? Muito. Então, assim, e muita gente não conseguiu dar continuidade no tratamento por conta dos efeitos colaterais. Então, essas novas canetas que têm chegado, essas novas drogas que têm chegado, elas têm chegado de uma forma mais suave nesses efeitos colaterais. E muitas pessoas têm respondido de forma muito positiva. E por isso que eu falo que muita gente consegue ter um resultado. Só que não adianta só tomar a caneta. A pessoa tem que colocar na cabeça que ela precisa ter um sono de qualidade, fazer atividade física regularmente. Eu não estou pedindo para ninguém virar atleta, mas se quiser virar também, eu fico feliz também. Né? Eu tenho alguns pacientes que viraram atleta depois que abraçaram a atividade física. Então, assim, é entender que sem, né, esses profissionais, sem mudar, ela não vai sair do lugar. E, então, assim, eu acho que eu vejo as canetas de forma muito positiva para esses tipos de pacientes. Vejo também. Né? Mas a gente tem que tomar cuidado também da fazer forma uma ressalva, né, àquelas pessoas que precisam melhorar a alimentação. Exato. Né, que estão com os quilinhos a mais, né, mas que é tão difícil manter uma disciplina e uma constância numa rotina para virar hábito. Eu vou citar como exemplo a minha vida. Da pandemia para cá, eu passei a me observar mais. Né? Já tenho uma predisposição a diabetes por questões até mesmo familiares. E eu gosto muito de açúcar, sou doceira. Mas né? eu vi que você tomou um café sem zero açúcar aqui. Então, porque eu comecei a enxergar que de fato faz mal.
Aham, perfeito, né? ótimo. Inflama as minhas células de uma forma de me deixar apática quando eu consumo muito. Então, o que eu acho interessante nós falarmos e darmos algumas dicas, né? Sim. Da pandemia pra cá, eu comecei com meu cafezinho sem açúcar e hoje eu adoro sem açúcar. Eu saboreio assim, Tem né? que sentir as notas do café. Isso, eu gosto demais. E assim, a minha vida é uma vida também muito agitada, né? Eu trabalho o dia todo. E eu me alimento bem, não como iFood, né, com frequência, e tenho sempre as minhas marmitinhas prontas. Ah, isso é excelente, gente. Então, eu criei uma rotina, né, de toda sexta-feira eu compro tudo que eu preciso e domingo eu tô fazendo as minhas marmitas, todas coloridas, tanto para mim, né? Primeiro a gente come com os olhos, né? Não é verdade? E assim, na correria, antes de vir pra cá, por exemplo, né, entre um cliente que eu tava atendendo uma empresa e vindo pra cá, eu parei pra almoçar minha marmitinha. Liguei meu micro-ondas e estava lá. Sabe? Saudável. Então, assim, demanda esforço, sim. Domingo eu tiro um tempo para estar na cozinha, cozinhando e fazendo as minhas marmitas. Eu não estou vendo filme, eu não estou passeando, eu não estou fazendo outra coisa, eu estou fazendo as minhas marmitas. E tudo para chegar aí, você chegou a uma disciplina, né? Uma rotina, isso, né? Como você falou. Isso. Então, assim, não tem segredo. A questão da alimentação, eu penso que vai muito por esse meio, né, Regiane? As marmitinhas é assim, perfeito, né? Acho que eu falo que para todos os pacientes, alunos, eu falo, gente, hoje em dia, na era, né, de tanta coisa bacana que a gente tem no mercado, a gente começa a ter acesso a coisas que a gente não tinha antigamente. Sim. Né? Então, a gente hoje tem muitas receitas. Você abre o YouTube, você vê várias receitas, várias pessoas fazendo receitinhas e te estimulando a cozinhar de uma forma mais saudável e de uma forma mais fácil. Como você falou, Regiane, eu paro domingo, um tempo ali e faço todas as minhas refeições. Excelente. Só que também tem gente hoje em dia que está indo para esse mercado de cozinhar para você. Sim, porque tem pessoas que não gostam de cozinhar. Exato. Né? Hoje mesmo eu indiquei para um amigo, um paciente querido, uma pessoa, né, uma conhecida que faz comidas maravilhosas, e ela vai na sua casa, cozinha para você, monta suas marmitinhas. Então, assim, hoje em dia eu falo, gente, só come mal quem quer. Não vejo problema nenhum de você, às vezes, comer algo no iFood. Né? Não, posso também falar não, de vez em quando. Falamos nomes. Então, assim, eu acho que às vezes você também tem que entender que a gente precisa ter o equilíbrio na vida. Você vai ver a nutricionista ali comendo uma pizza, mas eu tento buscar uma pizza de uma boa qualidade, uma que tenha fermentação natural. Às vezes, tomando vinho. Sim, gente, gosto de vinho. Claro que eu não vou tomar a garrafa inteira sozinha. Então, eu busco momentos que eu tenho pessoas ali que gostam, né, desse momento e vai dividir ali uma garrafa comigo, sempre acompanhando a água, que é tão importante, a hidratação, né, que a gente vai conversar um pouco hoje. Então, assim, eu acho que a gente tem que ver o equilíbrio, não só essa questão. A gente tem que tentar, igual você falou, Regiane, eu paro meu domingo um pouquinho, vou lá e cozinho. Isso é formidável. As marmitinhas, a organização, né, a distribuição ali. E você consegue, né, você não tem como falar que você vai comer mal. Então, hoje em dia, igual eu falo, mas eu tenho, como muitas pessoas falam assim, mas aí eu tenho que cozinhar para mim, para o meu marido, para minha filha. Gente, hoje em dia dá para fazer. Eu, na minha casa, a minha experiência, né, até uma dica que eu dou para as pessoas, que às vezes eu moro meu marido e minha filha, né, somos 3, então não dá para fazer uma marmitinha para cada um. Eu otimizo meu tempo, Bia, fazendo as marmitas de carne prontas. Sim. Né, eu faço aquelas marmitas de carne para 15 dias, às vezes 20 dias. E já deixo o feijão ali congeladinho, né, cozido, congeladinho, só para refogar. E hoje em dia a gente tem as tecnologias que não ajudam. Antigamente não tinha existia, por exemplo, no meu caso, a panela de arroz, eu não vivo sem ela. A minha panelinha de arroz elétrica, gente, aquilo ali é uma salvação. Né? Você ainda pode pôr ali um vegetal em cima para comer cozido. Então, assim, hoje em dia também a questão da salada, das folhas. Mas eu tenho preguiça de lavar as folhas. Gente, hoje em dia você vai no mercado, você consegue comprar as folhas higienizadas. Né? A minha mãe um dia até falou assim, mas como é que você confia nessas folhas? Será que ela foi higienizada direito? Para estar no mercado ali vendendo, ela ganhou um selo. Eu acredito que aquela empresa seja séria para estar vendendo aquele produto. Então, sim, é um valor um pouco maior? Mas para nós, igual, eu não consigo ter essa dinâmica de lavar folhas toda semana, higienizar, secar.
Então, normalmente, eu utilizo desses recursos, dessas tecnologias, né? E dá dando super certo. Eu indico para alguns pacientes, está dando super certo, a gente vai mudando. E a gente tem que tentar, né, buscar da melhor forma, como você mesmo disse, né? Eu paro meu domingo e vou lá e cozinho um pouquinho. É a rotina, é o hábito, né? O hábito é pela constância da rotina. E aí acaba que o hábito torna-se algo tão natural, que flui, tão automático, que flui sem dor. Exato. Não é? Eu não estou deixando de sair. Aí o dia que você sai da rotina, você até acha estranho. Meu Deus, cadê minhas marmitas? Eu viajei final de semana, como é que eu faço? Quando as pessoas falam assim, eu vou viajar final de semana, a gente já sabe que vai viajar naquele final de semana? Cozinha para 2 semanas. É isso aí. E o quanto que isso parece fácil pra gente aqui falando e o quanto que é difícil em consultório. É verdade. Quanto que é difícil, quando eu tô lá com o meu paciente, eu pergunto, e as marmitinhas? Não deu, porque eu tive que correr, porque eu tive que fazer, porque eu tô tumultuada. Então, assim, é trabalhar o comportamento, né, e valorizar o presente. Hoje só não come bem quem não quer, né? Só não come bem quem não quer, porque se você não consegue cozinhar, não consegue trazer alguém cozinhar para você, hoje existem as empresas que cozinham aqui em Juiz de Fora, né? A gente tem várias empresas que vendem já as marmitinhas congeladas. As marmitinhas com os preços até acessíveis, exato, né? Exato. Dá para viver, dá para alimentar bem, assim, é só mexer, tem que mexer. Porque é um ciclo vicioso, né? Eu digo que nós temos os hábitos âncoras. Por exemplo, atividade física é um hábito âncora. Exato. Se eu tô na academia fazendo meu jump, que eu adoro, é a minha musculação... Com aquele professor maravilhoso, que é o Marcelo, que eu adoro. Então, gosto muito do trabalho dele. Eu não vou chegar em casa e comer um sanduíche. O hábito âncora vai me fazendo conscientizar e tomar um outro rumo. A nível de umas rotinas mais saudáveis. E eu não vou malhar, fazer uma atividade física e chegar e não me hidratar durante o dia. O corpo pede, né? O corpo vai pedindo e a gente vai querendo o funcionamento. Quando eu falo que é uma máquina, né? Porque, na verdade, assim, é uma integração geral, né? Entre corpo e mente o tempo todo. É o tempo todo. O tempo todo. E uma das partes que eu acho que mais agradece, né? Não, né, que eu falo, eu recebo muito paciente constipado. É falar do intestino, gente. Não tem como não falar. Não tem. Segundo o cérebro, né, Vivian? Não tem como falar. Ele tem vários neurotransmissores que é importante. E aí eu recebo muitos pacientes que têm essa questão da constipação. E aí quando você vai investigando ali na anamnese, aquele paciente que às vezes fala que faz atividade física, mas é aquela atividade física assim, gente, não estou julgando, tá? Mas sim, julgando, vamos falar. Às vezes você pode um pouco mais, não é só daquela voltinha ali, passeando na pracinha, não, com totó, aí para. Gente, atividade física, né? Elevação da sua frequência cardíaca ali, dentro de uma zona de treinamento que, né, pela escala de Borg ali, a gente que é educador físico, a gente consegue calcular para que você tenha uma evolução. Você sente que você começa a fazer um peristaltismo, né? Que a gente chama de, né, de uma forma mais... informal, a gente fala que é a ginástica do intestino, e você começa a trabalhar, e como esse intestino trabalha, e na hora que esse intestino começa a trabalhar de uma forma mais constante, rotineira, com a rotina, ele funciona melhor, na verdade. Você vê que a pessoa muda, nossa, meu humor mudou, porque a gente fala assim, nossa, você está enfesada, literalmente a palavra enfesada de fezes, né? Estou enfesada de fezes, estou, né? E aí quando a pessoa muda esse hábito, né, da rotina do intestino, né, eu falo, não, Jane, eu estou indo no banheiro todos os dias, a gente às vezes vai olhar a alimentação, não está com teor de fibra tão necessário, às vezes a hidratação, a pessoa não hidrata, às vezes tem gente que passa o dia inteiro tomando um copo de água. Como é que quer que o intestino trabalhe? O intestino precisa de água para poder, né, fazer aquela formação do quimo. Fala um pouquinho pra gente aí, quantos litros de água? Então, normalmente a gente tem um cálculo, né, que é 35 ml vezes o seu peso atual. Normalmente a população é automático, falou de água, a gente fala de água, a gente bebe. E aí, assim, normalmente a gente calcula entre 3 litros, 2,5 litros, 3 litros. Tem gente que chega a tomar, eu, pelo menos no verão, eu gosto muito de água, chego a tomar uns 4. Meu marido, ele não consegue trabalhar, né? Ele trabalha alguns dias home office, ele não consegue trabalhar sem ter as garrafas dele de... Cada uma lá, acho que 700 ml, tem umas 3. Ele vai com as 3 para o escritório de manhã, depois mais 3 depois do almoço. Então, ele consegue bater bem a meta diária dele de água. E, assim, foi um hábito que ele criou.
Então, assim, o corpo ele precisa de água, porque é o que eu falo. Se o corpo, você não tem uma introdução, o intestino ele precisa dessa água para poder trabalhar bem, para ter senão ele faz uma retroversão dessa água. E as pessoas acham que não, porque quando você não bebe água, como a gente você mesmo, ele é uma máquina, o corpo humano ele é muito inteligente, é um completo. Ele vai buscar água, gente. Água, e vai acontecer o quê? Ele vai buscar água onde que tem. Então eu falo, gente, beba água, porque senão ele faz uma retroversão, ou seja, ele vai buscar água onde? Ele vai buscar água onde que tem. E normalmente, né, onde que tem um pouco mais de fluido ali, ele vai nas fezes. E aí ele vai fazendo essa retroversão de água, né? Porque você não está colocando água, né? Mas, e aí fica naquele processo, né, metabólico, com vários metabólicos ali que já estão no momento de ser excretados, eles estão voltando para o seu corpo. Então, assim, é muito importante a gente ter essa hidratação para também a gente ter uma excreção adequada, porque quando a gente está excretando ali aqueles fluidos, não só, né, o cocôzito, a urina, são metabólicos que a gente já, né, absorveu e já são necessários ir embora. Então, eu até brincava quando minha filha começou ela em casa, vou te falar a verdade, ela quase não fazia cocô na fralda. A gente iniciou um pouco ali o processo de higienização natural, que eu já vinha estudando. E aí a gente sempre brincava com ela, desde bebezinha, né, quando ela começou a introdução alimentar, que eu comecei a perceber os momentos que ela fazia, né, o cocôzito, a gente levava ela no banheiro de uma forma, né, essa higienização natural, para quem quiser buscar depois essa informação, é muito bacana. Dá um pouco de trabalho? Dá, eu consegui, porque foi uma época da pandemia, então a gente conseguiu dedicar. E aí ela dava tchauzinho, tchau, cocô. Então trabalhar isso desde pequenininho lá na criança, porque muita gente fala, não, cocô eca. Não, gente, peraí, cocô é importante, a gente tem que olhar para as fezes, se as fezes estão saindo muito escura, ou se está saindo clara demais. Se tem um sinalizador, né? Exato, se está saindo algumas coisas das fezes, tem um bichinho ali. E ensinar a criança a olhar, né, olhar de forma positiva. Claro, né, que às vezes, né, tem criança que quer tocar, né, porque é uma curiosidade natural, né, a psicologia acho que explica isso, né? Já aconteceu alguns momentos lá em casa, mas hoje em dia, graças a Deus, não. Mas, assim, de olhar para as fezes de forma positiva. Opa, eu tenho paciente, Bia, que eu pergunto, como é que estão as suas fezes? A pessoa fica com vergonha de me responder. Eu falei, você não olha para o cocô? A pessoa não olha para o próprio cocô. A pessoa não olha. Como você levanta, a gente está saindo de você, a sua saúde intestinal. Hoje em dia, a gente vê que existem vários casos de câncer, né, intestinal, que, às vezes, por um falta, né, um descuido que a pessoa não teve, não observou ali como é que está, e as coisas acabaram evoluindo, né, até tomar... A gente volta na questão do autoconhecimento, de se conhecer, de se olhar, exato, né, de ficar atento aos sinais, tanto os físicos quanto mentais. Exato. Isso é muito importante. Eu falo que o intestino, ele, como você mesmo falou, é nosso segundo cérebro, ele é nosso parceiro, ele dá sinais. Sim. É só você saber observar e não ter vergonha. Quando o profissional perguntar ao médico, até, né, eu falo que as psicólogas perguntar como é que está funcionando o intestino, para poder sinalizar se tem algo de errado, e aí sim, né? Hoje em dia, caindo um pouco nessa parte bioquímica, eu vejo que muita gente, alguns médicos perderam a tradição, não sei se acho que na sua época também, a gente tinha muita tradição de pelo menos uma vez ao ano fazer exame de fezes. Sim, verdade. Né? E hoje em dia é muito raro quando eu vejo. Eu tenho costume, eu tenho hábito, as meninas que eu atendo lá, falam, vem a Regiane fazer pedido. Adoro, gente. Porque a gente está rodeado de bactérias, né? A gente está rodeado de seres vivos que a gente não consegue ver ali a olho nu. E realmente a gente tem a tecnologia que está super avançada. Hoje em dia existem vários exames. Aqui em Juiz de Fora a gente tem um exame muito importante que é conhecido, eu falo que ele é o raio-x do cocô. Ele consegue, né, visualizar vários metabólicos, vários marcadores, quer dizer, positivos e negativos, para a gente poder melhorar cada vez mais a prescrição. Tem o MIF, né, que é um parasitológico que normalmente as pessoas não pedem, que é para coletar, para a gente ver questão de parasitas, né, e que não se pede. As pessoas pararam de pedir, né, de criança, que criança tem esse hábito de pôr a mão, leva a mão no rosto, põe a mão na boca, põe a mão... É normal e é natural, e que bom que aconteça, porque a gente tem que ter uma diversidade microbiana positiva cada vez mais. Mas dentro disso também vem alguns patógenos. E aí dentro disso os exames que eram considerados básicos para a gente na nossa época, hoje em dia
praticamente é raro você ver algum, né, médico ou alguém, uma pessoa da área da saúde solicitando. Então, assim, eu falo muito, eu peço mesmo, eu fico em cima, vamos olhar o intestino, porque o intestino é muito importante. Não tem como trabalhar mente, saúde mental, se não olhar para o intestino. Sobre a água, eu quero voltar. Eu sempre pergunto para os pacientes, né? Tá tomando água? Aí eu tomo quando eu tô com sede. Bom, sede é sinal de que já está desidratado. Exato. Outra coisa, mas eu não consigo, eu pego e viro meio litro d'água, depois eu não consigo mais. Virar meio litro de água de uma vez só, eu acho que o funcionamento dos rins fica muito acelerado. E assim, meio litro numa parada para depois não tomar mais... Assim, o ideal é que a pessoa se hidrate, né, de forma contínua. Ela pode até tomar esse meio litro e tudo, mas que ela dê continuidade, né? Não é só, eu vou tomar aqui e parar. Não, eu acho que tem que ter uma continuidade para que o corpo ele tenha essa necessidade, porque senão também, né, você vai chegar ali e você vai excretar. Então, eu acho que esse processo ele tem que ser contínuo e tem que ser um hábito. Criar o hábito. Outra questão, se você já ouviu no seu consultório, pacientes falando que não consegue beber água, não gosta do gosto da água. Sim, gente, água não tem gosto. Tem vários pacientes que não tomam água porque não gostam de água. Meu Deus, eu fico assim... Então vamos colocar um limãozinho, né? Exato. Uma coisa assim para poder facilitar a ingestão, mas existe. Existe muita gente, eu escuto muita gente falando que não gosta do gosto da água. Mas como você falou, é o hábito, né? Que às vezes não voltou um pouco lá na infância, né, daquela coisa de ficar, vamos beber água. Hoje em dia, graças a Deus, as crianças elas são muito mais saudáveis que nós. Você vê que é difícil, às vezes é raro você ver criança que tem o hábito de beber refrigerante. Né? A nossa geração é a geração, que eu vou falar até outro nome aqui, a Coca-Cola, né? Eu mesmo gosto de tomar às vezes, né? Não tomo de forma contínua, porque a gente sabe, né, o quanto isso pode agravar, mas nós somos a geração Coca-Cola. Agora, as crianças atuais, eles nem sabem o que é. A gente ontem estava no clube e aí tinha uns combos e tal, aí tinha um combo lá com refrigerante. Eu falei, moço, só vou te falar, uma dica, ano que vem, como de criança, não põe refrigerante, porque essas crianças não sabem. A maioria aqui não toma, né? Quem toma é adulto, normalmente, né? Tem uma ou outra que às vezes faz o uso, mas a grande maioria não conhece nem suco, né? Graças a Deus, isso tem mudado e isso tem evoluído. Mas aí a gente ainda vê que existe muitos adultos que não tiveram essa informação da importância de beber água, da hidratação lá atrás. Porque a questão mesmo dessa visão da saúde integrativa nesse contexto é bem recente. Exato, né? Ela é bem recente. Enxergar o indivíduo como um todo e de como o funcionamento precisa, né, de todas as áreas aí. Bem firmes, né? Não tem como olhar só para um ponto e não olhar o outro, né? Eu falo, às vezes o pessoal, eu já percebi que às vezes estudando personal, né? Que acontece, às vezes meu aluno de personal acaba sendo meu paciente e tal, e aí, nossa, aí ele fala, hoje essa semana meu intestino não tá bom, aconteceu semana passada. E aí passou um rapaz do lado, eu tava dando uma aula para esse rapaz, eu falei, mas quantas vezes você fez cocô? Aí o rapaz olhou, nossa. Aí eu comecei a perguntar. E quando eu vi o cara tava prestando atenção na nossa conversa, porque ele tava assim. Aí ele chegou perto de mim e falou, nossa, achei engraçado, você como personal, perguntando sobre cocô. Aí meu aluno falou, não, mas ela não é só personal, ela é nutricionista. E eu falei, mas não tem como. Acho que todo mundo da área da saúde, a gente tem que perguntar sobre o intestino, indagar e ficar em cima, tentar ajudar ali a melhorar, para que tudo corra, né, de uma forma mais adequada e melhor para aquela pessoa, né? Para aquele tratamento. Agora, a atividade física é uma questão assim que o pessoal aí fala muito, mas é difícil levantar e sair de casa para poder malhar. Né? Eu tenho paciente que fala assim, olha, eu não fui porque estava chovendo, não fui porque eu estava cansada, trabalhei demais, e eu digo, gente, por favor, vai sem gostar. Depois que você estiver lá, quando você voltar, o bem-estar vai ser tão grande porque você conseguiu se autodesafiar. Exato. Né? Você conseguiu ir e voltar e assim, e a satisfação é imensa, né? Porque a serotonina tá ali, a dopamina e por aí vai. A endorfina tá ali, tá tudo. Endorfina, tá tudo ali funcionando muito bem. Mas o ir até que cria-se o hábito é muito difícil. É muito difícil, Bia. E assim, eu percebo que às vezes a pessoa ela quer criar o hábito, principalmente, numa atividade que às vezes ela não gosta. Não gosta.
E assim, hoje Tem que em dia, identificar. sempre eu falo minhas consultas, a pessoa, não gosto de nada. Não, peraí, eu tenho vários pacientes, vários, graças a Deus. Hoje mesmo eu estava conversando agora, antes de vir, uma paciente que eu lembro dela, uma querida, ela falou assim, não me manda malhar não, porque eu não gosto de atividade física, não gosto de fazer nada. Eu falei, não, a gente vai achar alguma coisa que você gosta. Isso a gente começou a trabalhar 2 anos atrás, e não, a gente tem que fazer uma atividade física. E ela abraçou, ela conheceu o beach tênis, ela abraçou o beach tênis, amou, virou atleta, tá evoluindo, realmente atleta mesmo. Sim. E que aí, né, chegou um ponto que o treinador dela falou assim, eu preciso que você vá pra musculação para ganhar resistência muscular. Sim, porque não é só aeróbico, né? Exato. E agora ela tá se apaixonando. Por quê? Como ela tá performando, né, no beach tênis, aí acabou que ela percebeu que quando ela começou a ganhar resistência muscular na musculação, no treino resistido, ela começou a ter uma resposta melhor no esporte que ela se apaixonou. E aí ela conseguiu casar ali, tá fluindo super bem. Então, assim, eu vejo a mudança ali, como é que foi positiva, mas realmente foi o que você falou, sair, né, mudar o hábito ali, é muito. Então eu sempre falo, inicie com uma coisa que te dê prazer. Tem muita gente, não gosto de musculação, não gosto de ficar na academia, não gosto do ambiente de academia. Tudo bem. Então vamos procurar alguma coisa, fazer ao ar livre, vamos fazer um esporte, vamos andar de bicicleta, vamos fazer uma coisa que vai te dar prazer nesse início. E é importante, porque você falou do intestino, mas também está ligada à questão do açúcar. Exato. Né? De baixar o açúcar, né? De melhorar o nosso metabolismo, né? Então, assim, os aeróbicos tá muito ligado à parte cardiovascular, à resistência, não é isso? Eu não sei se você já viu esses estudos, tem um estudo antigo que comparou, né, o efeito, você já deve ter visto, ele é famosíssimo, né, o efeito do açúcar em ratos e cocaína. Acho que você já viu esse estudo. Com certeza. E eles ativam mesmo os neurotransmissores. Então, por isso que quando, né, a gente percebe que a gente vai diminuindo, por exemplo, quando a pessoa corta o açúcar, né, ela tem uma abstinência, como se fosse uma droga. Porque altera o humor. E ela começa a ter irritabilidade, né, insônia. Então, assim, você vê que a pessoa está realmente num vício ali muito grande. E como aquilo domina seu corpo. Tem que desintoxicar. E como aquilo leva a sua energia, né? É. Então, assim, quando você começa a trabalhar essa parte ali, é muito bacana porque a gente vai trabalhar, né, junto com o terapeuta, essa parte da emoção, de substituir, às vezes, mas eu não consigo. Igual eu falo, quando chega pacientes, igual eu tenho alguns pacientes viciados na famosa, né, na Coca-Cola, no refrigerante, e às vezes tomam 2 litros por dia. Antigamente, quando eu iniciei a nutrição, eu tinha uma visão mais radical, e a gente vai acabando evoluindo e vai aprendendo, né? Então, eu percebi que não adianta você também exterminar. Ali a gente vai trabalhando, margeando ali, vai diminuindo até a pessoa zerar. E o açúcar acaba sendo a mesma coisa. Porque às vezes a pessoa já está dentro de um ciclo tão alto, tão vicioso, então a gente começa a trocar um doce para um doce zero açúcar, ou vamos criar o hábito de colocar uma fruta depois do almoço em vez desse chocolatinho, que aí tem fibra, tem um sabor adocicado, que tem o doce, né? Tem, mas ali tem fibra, tem vitaminas, que vai te agregar até mais positivamente. E aí a pessoa vai evoluindo. E quando vê, a pessoa não quer. Eu tenho uma paciente que ela tinha um problema seríssimo. Ela mora nos Estados Unidos e ela relatava assim, crises horríveis com a primeira consulta dela, de constipação severa, enfim. E eu falei assim, e aí comendo doce? Falei, vamos colocar laranja, a famosa laranjinha depois do almoço, mas não é só chupar o caldo da laranja, nem tomar o suco da laranja. É comer a laranja ali, né? Comer a fibra. A gente vai substituindo, né? Nossa, hoje ela... Aí eu quis substituir uns dias desses, né? Ela passou comigo a semana passada, eu falei, vamos substituir? Vamos tentar outra... Não, pelo amor de Deus, pode até colocar em outro momento, mas não mexe na minha laranja não, porque o meu intestino está muito feliz com ela. Eu falei, Na verdade, assim, os hábitos, nós precisamos enxergar que nós precisamos substituir. Tem aquelas pessoas, né, que já têm uma tendência mais ansiosa e que tem uma parte compulsiva muito aflorada. E, na verdade, é desenvolver a rotina da atividade física, né, de começar a fazer receitas, assim, gostosas, mais saudáveis. Então, tem como ir desenvolvendo outros hábitos. Exato. Nós já estamos quase indo.
Olha, o papo foi tão bom, né? Quero... Fluiu bastante. Mas eu quero falar sobre B12, vitamina D e ferritina. Porque, olha, quando o paciente chega, eu pergunto, exame de sangue, vamos fazer? Exato. Procure profissional e, por favor, veja, B12, D e ferritina. Né? Eu falo que a B12 é como se fosse uma bateria. Tem um livro muito bacana que esse médico que eu trabalho aqui de Juiz de Fora, ele me forneceu, me emprestou e eu me apaixonei. Eu até esqueci o nome, ele fala sobre a B12, foi um divisor de águas assim no meu atendimento. Hoje mesmo eu teve uma paciente minha que me relatou um caso de que ela foi numa médica, mas clínica, né? E que ela olhou lá o hemograma, mas falou, não, você não está anêmica, você está quase ali com a hemoglobina lá 11, está quase mas ainda não baixou não, ainda não está anêmica. Sendo que uma B12 de 213, uma ferritina, se não me engano, acho que era 33, né? A vitamina D não me recordo. Então, assim, falei, olha, você está precisando repor, eu não tenho como fazer mais nada, eu preciso que o médico aqui entre, porque isso que eu falo, Bia, por que é tão importante nós, nutricionistas, o terapeuta, as outras áreas entenderem de marcadores bioquímicos. Porque muitas vezes ali o paciente chega para você, às vezes, relatando que acha que está com uma depressão. Quadro de depressão. Mas ele está numa zona cinzenta, que a gente Isso. chama. A gente chama de zona cinzenta. Quando a pessoa está com uma B12, por exemplo, de Sim, 213. sim. Né? A gente trabalha do ideal ali, assim, eu pelo menos gosto de ver meus pacientes acima de 500, 600 ali. Né? Também não pode estar exacerbado, que também pode estar gerando um quadro inflamatório. Sim. Ferritina, a gente trabalha ali entre 90, 100. Então, você começa a participar, ver que o paciente está numa zona cinzenta ali e que mesmo que eu queira dar fitoterápicos, entrar com alguns suplementos, entrar com alimentação, eu não vou conseguir sozinha, eu preciso da ajuda do médico. Sim. Que... A vitamina D ficou muito assim, né, na moda, foi na pandemia. Exato. Todo mundo preso em casa, ninguém podia tomar sol. Então, aí despertou muito para a vitamina D. E aí, assim, só concluindo essa questão, então, assim, não adianta você precisa do injetável. A vitamina D, muita gente olha ali o marcador, né, do exame ali, tá entre tanto, tá bom. Mas, às vezes, não é só aquilo. Hoje em dia, graças a Deus, já até mudou. Antigamente era 30, eu não lembro. Agora já subiu, acho que é 50, entre 50 e 60. Né, para a gente começar a ter um trabalho mais adequado ali. E não adianta só suplementar a D. A gente precisa de outras vitaminas, de minerais, para aumentar aquela biodisponibilidade daquele alimento ali, daquela vitamina, para que a gente tenha tudo correndo bem. Então, normalmente, você não prescreve uma vitamina D sem ter uma vitamina A, uma vitamina K, tudo junto. Porque só a alimentação, dependendo da necessidade daquele paciente, eu não vou conseguir. E aí, onde que a integrativa precisa, né, olhar, né, de uma forma holística para o paciente. Aí você vai lá no médico, doutor, olha só, me ajuda aqui, porque aqui é a sua parte. Não é que o nutricionista quer entrar na área do médico, não é isso, é cada um na sua área, mas trabalhando junto. Né? O terapeuta, olha, meu paciente, tudo bem, que eu acho que ele pode estar com depressão, você mandou para mim achando que está com... Mas assim, às vezes, olha, dá uma observada como é que estão os exames dele, olha como é que está a B12 dele, será que ele não está precisando repor? Eu vi muita gente repondo vitamina D, B12 e fala, nossa, eu estou me sentindo tão bem, estou mais animado. Na verdade, Rejane, o que acontece? A pessoa tem que se olhar como um todo, né? Então, falando de alimentação, hidratação, sono, atividade física e os exames necessários, nós estamos falando de possibilidades da pessoa melhorar. Exato. De trabalhar a dor que ela traz para mim em consultório, né? E que daí para frente ela consiga se sentir mais forte, mais animada, né? Que ela consiga projetar situações na vida de conquistas, né? E aí a gente começa a entender que nós funcionamos num todo. Exato, não tem como trabalhar sozinha, né? Eu vejo muita gente às vezes falando, não tenho força para ir para academia, mas eu até gosto. Aí você vai olhar os exames, realmente a pessoa não tem força, ela tá ali. Isso, uma coisa linkada na outra. Aí é onde que a gente precisa de todo mundo junto, dando a mão, vamos lá, todos os profissionais juntos, vamos ajudar esse paciente, vamos fazer ele sair dali da zona do conforto e que ele vai conseguir. É isso daí. E aí a gente vai terminando. Ai, obrigada. Seu presente. Ai. Olha, essa canequinha aqui também vai para você. Eu amei. Amei.
Né? E eu também amei. Eu acho que daqui Vou pra olhar. frente eu vou trabalhar só com essa mesmo. Porque é Ai, uma que luta. Os outros lindo! podcasts eu tô assim, não gostei. Gostei. Essa Amei, daqui, amei. ó, cafezinho com a Bia. Cafezinho com a Prosa Bia. PC. Amei, amei. Muito obrigada. Obrigada pelo convite, Bia. Te Foi agradeço. realmente maravilhoso a nossa conversa. Passa rápido. Que tenha cada vez mais, né? Quando o papo é bom, ele passa rápido, né? Prazer te conhecer, Prazer, querida. foi ótimo. E que a gente, cada vez mais, possa ajudar várias pessoas aí. Com certeza. Não termina aqui, né? Não. Nós estamos no começo. Se Deus quiser. Terminamos aqui o nosso terceiro episódio do podcast Cafezinho com a Bia, Prosa Psi. E eu convido vocês lá no YouTube para poder nos prestigiar, perguntar, né, conversar sobre o que você quiser. Um beijo e até a próxima.